Amém. Boa noite. Boa noite, igreja. Já fui abençoado, hein? Já fui abençoado. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E eu quero polir dois anúncios aqui. É domingo que vem, o primeiro domingo do mês. E às 18h15 nós celebramos a ceia do Senhor aqui. E você que aceitou Jesus como Salvador, você que participa aqui também. Então, venha conosco às 18h15. Ela é antes do culto, como você sabe, e isso nos dá um pouco mais de liberdade, nos sentimos um pouco mais em família para apreciar aquilo que Jesus nos deixou como ordenança. Então, às 18h15 você tem Jesus como Senhor Salvador pessoal. Você pode participar aqui conosco, deu procedimento na sua fé, foi batizado, enfim. E também, agora um anúncio especial, que esse aqui não foi dado, esse aqui é novidade, e você presta atenção. Alô? Sábado agora, às 14h, 2h da tarde, nós vamos ter um trabalho de divulgação e evangelismo. Nós vamos divulgar aqui na região, por incrível que pareça, tem gente que mora por aqui do lado e não sabe que aqui tem uma igreja, não é? Tem um prédio de igreja aqui e uma igreja cultua a Deus aqui. E pessoas não sabem. Então nós vamos divulgar, mas vamos procurar também evangelizar as pessoas que forem aparecendo no nosso caminho. Será aqui no bairro, né, nessa região. E nós convidamos a igreja para você vir participar, adultos e jovens, adolescentes, e venham. 12h, o irmão Gilberto e a Fabiana vão dar as instruções para os irmãos, algumas dicas e tudo mais. Então vocês vão ser instruídos, então é importante estar aqui no horário. E depois das 15h é que nós vamos sair fazer esse trabalho juntos, tá bom? Você pode trazer a sua garrafinha de água, alguma coisa assim, para você, aquilo que você vai precisar para essa jornada aí, tá bom? Olha, eu não vou pedir para levantar a mão nem nada, vou contar que você vai estar aqui e nós vamos ter os folhetos aqui, o material, e nós vamos sair por aí falando de Jesus, falando as boas novas e falando, anunciando no bairro que aqui tem uma igreja e que essa igreja está disposta a servir aquelas famílias. Vocês vão ser instruídos aí no que falar, no que fazer, tá bom? Então isso agora, sábado, põe na sua agenda aí também. O nosso texto hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 20. É onde nós vamos iniciar com a nossa leitura. E também 1 Timóteo 5:8. 2 Reis, capítulo 20. E aqui se trata da história de Ezequias, do rei Ezequias. Nós estamos falando sobre família, e esse assunto aqui é de família, né? E nós vamos observar hoje à noite com a graça de Deus. Abriram já lá? 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei nos teus dias 15 anos,
e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Ampararei essa cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto será sinal da parte do Senhor, se que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra a 10 graus ou voltará a 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra se decline 10 graus, e não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado ao relógio do sol. Vou parar por aqui, por enquanto, a leitura da palavra. Nós vamos seguir ainda a leitura do capítulo 21, capítulo 18, mas eu quero lembrar vocês também de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, e um versículo que muitos de nós sabemos até de cor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os de sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós temos aqui em 1 Reis, Deus falando com Ezequias e diz: põe em ordem a tua casa. E aqui em 1 Timóteo 5:8 fala que nós devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, e se não cuidamos, nós somos como pior do que um descrente. Em outras palavras, estamos negando a fé, negando o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse é o assunto que nós vamos falar hoje à noite, último domingo do mês. Estamos falando o mês todo sobre família, e hoje ponha em ordem a tua casa, exatamente a palavra que Deus disse ao rei Ezequias. Antes nós vamos à definição de alguns termos que são simples, nem precisaria, mas é importante de certa forma. Pôr em ordem a casa. Então a primeira coisa, casa. Do que Deus está falando aqui? O que seria casa? Nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe. Certamente não está falando de um prédio, não está falando de pintura, do arranjo dos móveis de uma casa, mas está falando da família, e você vai ver com mais detalhe adiante. E nós vemos aqui pôr em ordem. Ordem aqui significa arrumar, significa organizar, corrigir, arranjar, ajeitar as coisas. Mas não é móveis, é a família, não é? É o estado da família, e assim por diante. E é bom a gente ressaltar que de cara algumas coisas que vai esclarecendo ao longo do caminho. O rei Ezequias estava doente, e não foi por causa de um pecado. Ele pecou, e agora ele ficou doente, e por consequência desse pecado, muita coisa acontecia assim no Velho Testamento, né? E eu acredito que até hoje também aconteça coisas assim. Mas a gente tem que tomar cuidado de não ficar julgando alguém, dizendo: a pessoa está doente, porque tem pecado na vida dele, né? Tem umas religiões aí que fazem isso, não é? A gente não está na condição de fazer isso, mas a gente sabe que não foi por causa do pecado que ele estava doente, não é? Porque lembra que ele diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e interesse de coração, não é? E ele viveu agradando a Deus, e Deus não o corrigiu. Deus não falou: não é por causa de porque você errou, Deus não apontou isso. Deus, aliás, não aponta nada, na verdade, não é? A doença também não era por causa do diabo. Pela reação de Deus, você nota isso aí. Também muita gente fala: a pessoa está doente, o diabo é que está fazendo isso na vida dele. Pode ser que seja uma causa de diabo, não é da ação do demônio, mas aqui não é o caso também, não é?
a gente vê que ele estava doente, na verdade era por uma questão natural da vida, ele ainda novo, tinha 39 anos de idade, né? Se eu estou errado na minha conta aqui, mas 39 anos, e ele fica doente de morte. É interessante que a gente lê o texto, né? E fala assim, aqui, logo no primeiro versículo, e diz assim, diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi uma dupla afirmação aqui, né? Com certeza você vai morrer. Morrerás, não viverás, você entendeu bem, né? Você vai morrer de morte morrida, né? Uma notícia terrível. E eu posso entender o choro dele. E um rei promissor, tinha um reinado promissor, as coisas estavam andando bem, e era um bom rei, e tinha uma vida para frente, a família dele não estava nem formada ainda de uma vez, e Deus dá essa notícia para ele. Realmente foi decepcionante, ele tinha um sonho e tal, então ele chora, ele ora, ele fala com Deus. Mas Deus, ele é interessante, ele escolhe a forma que ele vai curar, não é verdade? Às vezes Deus cura por meio de uma palavra, não é? Ele declara e a pessoa é curada. Nós vemos Jesus fazendo isso, né? Às vezes Deus cura tocando, Jesus fez isso tocando na ferida e tal. Trazendo para os nossos dias, basta Deus querer, Deus declarar, e você e eu somos curados naquele ato, a gente crê nisso. Às vezes Deus cura respondendo, já aconteceu comigo também. Deus confirmou com a minha esposa, confirmou comigo, numa doença que eu tinha no passado, que era incurável. Você ia no médico, falava, você sofre de tal coisa, essa coisa não tem cura, você tem que remediar a vida toda e sofrer isso daí. Mas orando a Deus, Deus falou comigo, no meu coração, e falou assim, olha, eu vou te curar, mas não vai ser agora. Eu me conformei com aquilo, olha, Deus vai me curar. Então eu ia sofrendo aquilo lá por um tempo, e sabendo, não, Deus vai me curar disso. E sofria muito com aquilo lá. Mas foi passando um tempo, eu falei, eu não tenho mais tal coisa, não é? Porque ela vem de vez em quando, assim, vem o ataque, né? Aí eu percebi que nunca mais tive, não é? Então Deus disse, olha, vou fazer isso, mas daqui mais para frente, né? E às vezes Deus cura usando o profeta, usando o servo de Deus. Falar a oração do justo pode muito do seu efeito. Tem alguém doente entre vocês, chama os diáconos, né? Chama o pastor, chama um irmão de fé, não é? Um justo pede para orar, e a Bíblia fala que ele vai ser curado. Então Deus usa outras pessoas para intervir. E às vezes Deus usa remédio, não é verdade? Aqui eles não estavam sabendo desse curativo aí, feito desse figo e tudo mais, né? E Deus falou para Isaías, olha, você faz aí uma pasta de figos e tal, e põe em cima da úlcera, que daqui 3 dias o homem vai estar, curadinho, né? E foi o que aconteceu, né? E ainda Deus deu um certificado, assim, falou, olha, eu vou fazer isso mesmo. Ezequias queria ter certeza, Deus, o Senhor vai me curar mesmo, né? Me dá um sinal que o Senhor vai me curar, né? Então, Isaías falou, olha, você quer um sinal? Que sinal? Ele falou, aqui, quer que o sol recue ou o sol avance? Quando fala da sombra, aqui está falando da sombra daquele relógio do sol, tem um ponteiro que faz sombra, e conforme ele vai para frente e para trás, aí você sabe. Então, mas para o relógio de sol, ele só anda para frente, né? Porque ele é o relógio do sol. Aí Ezequias fala, não, para ver que era a mão de Deus mesmo, para frente, o relógio vai, né? Mas eu quero ver mesmo que vai recuar. Então, recuou as horas, né? E o dia foi mais longo, é claro, mas foi um sinal que Deus iria fazer aquilo como fez realmente. Então, Deus, ele tem meios diferentes de curar, né? Como também ele pode não curar, mas é interessante que Deus ouviu a sua oração e Deus o abençoou, dando mais 15 anos de vida. Mas Deus havia dado uma ordem a ele. E diga-se de passagem aqui, irmãos, eu pensei muito nesse negócio, né? Por que
que Deus daria 15 anos a mais de vida a Ezequias. Né? Se você estivesse à morte, o médico chegasse para você, ou Deus chegasse para você, e falasse, ó, morrerás e não viverás, né? Uau! Aí, e você fala, Senhor, me dá mais alguns anos de vida, né? E tal. E Deus perguntasse para você, por que é que eu deveria te dar mais alguns anos de vida? Se você não está cumprindo o propósito pelo qual eu te designei. Qual seria a sua resposta? Não é? Eu me faz lembrar desse pastor que fazia visitas hospitalares, era ministério dele, e ele estava num dos quartos orando pelo paciente, e no quarto vizinho ficaram sabendo que ali tinha um pastor fazendo aquele ministério, pediram para o pastor ir lá e orar para aquele senhor de idade que estava mal. E então ele acabou indo lá naquele quarto e ele falou, pois não, o que eu posso fazer? Ele falou assim, ó, nós queremos que o senhor ore pelo nosso pai, a mulher pelo meu marido. Então tinha lá uma senhora com o rosto bem sofrido, sabe aquelas pessoas que sofreram a vida toda, né? Estavam as filhas, 2 filhas casadas e um jovem lá, não me lembro na história se ele era casado ou não. Então aquele marido, aquele pai e aquele avô estava lá doente, mas ainda, se tivesse bem de saúde, teria algum vigor para continuar vivendo mais algum tempo, né? E aquele pastor perguntou para aquele senhor, o senhor tem sido um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, uma boa pessoa? Aquele homem ficou meio que sem saber o que responder. Aí ele virou para as filhas, ele falou, seu pai tem sido um bom pai para vocês? Virou para a esposa e perguntou, o seu esposo tem sido bom marido para você? E eles ficaram como que mudos. Então foram mais para o cantinho do quarto e uma das filhas falou, olha, meu pai foi um pai terrível. E contou todas as coisas lá, uma história longa, eu estou resumindo aqui para vocês. E minha mãe sofreu muito com ele, tem sofrido até agora, não é? E tudo mais, diz que lágrimas correu do rosto delas. Eita. Aí ele voltou então para esse senhor e falou, senhor, o senhor pediu que eu orasse para que o senhor fosse curado? Ele falou, eu queria ser curado. Ele falou, mas qual é o motivo para o senhor ser curado? Para o senhor voltar e ser aquele pai ruim que o senhor foi? Para o senhor voltar e ser aquele marido ruim que o senhor foi para sua esposa? Para isso que o senhor quer ser curado? E aí deu um sabão, a palavra foi dura, mas ele fala que ele se sentiu dirigido a fazer aquilo lá. E ele falou, e a história termina que ele acaba orando para aquele homem, mas aquele homem balançou, ele balançou e ele espera que aquele homem aceitou Jesus, ele ouviu o Evangelho e que ele mudou de vida. Mas essa é uma pergunta, irmãos, que a gente pode fazer sem estar doente e sem ninguém vir para nós e falar, hoje morrerás, né, e não viverás. Que falava, por que é que eu viveria mais? Por que é como eu como pai, como marido, ou você como esposa e mãe, como você como filho, qual a razão que Deus te daria longevidade, mais anos de vida, que Deus te abençoaria dessa maneira? Então o texto nos leva a ver que Deus tem um propósito para a gente. Acontece que Ezequias, ele vinha fazendo coisas boas, muito boas, e ele era um bom sujeito, mas ele tinha um problema. O problema é que antes de Deus dar a cura, ele estava doente, e Deus fala, olha, você vai morrer,
Mas tem uma coisa que você precisa fazer antes de morrer. Eu estou te dando uma chance de, antes de você morrer, resolver isso. Porque se não resolver isso, vai ter um problema lá na frente. Lá na frente. Deus é bom, não é mesmo? Deus muitas vezes Ele vem e fala conosco, irmãos, e pede coisas para nós, e às vezes a gente não entende muito bem. Precisaríamos até de mais discernimento, questionar mais Deus, o que é, Senhor, como que é, porque isso que Deus nos ensina hoje, evita um mal terrível amanhã. Quando um pai ensina a criança como atravessar a rua, nem na rua o pai está com a criança, ele está em casa falando sobre atravessar a rua, não é? Então a criança pode não entender muito bem, mas isso vai evitar um mal lá na frente, não é verdade? Então Deus trabalha com a gente, e Ele fala no nosso coração, e Ele falou para Ezequias: olha, arruma a tua casa, antes de você ir embora, antes de você partir. Ezequias tinha tudo para ter um lar abençoado, e um futuro abençoado no seu lar, mas você vai ver no final da história que a coisa acaba de outro jeito. Deus quer, Senhor, queridos, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso trabalho, e abençoar o nosso lar e a geração que vier de nós. Ele quer fazer isso, não é? Ele não desenhou mal para ninguém. Mas sabe, esse processo só vai dar certo se nós ouvirmos a Deus e correspondermos com os ensinamentos dele. Ele é Deus, Ele deu o ensinamento e Ele sabe o que é bom para nós. Então casa aqui, queridos, é lar, é família. Como que a gente sabe disso? Primeiro, não se trata de vida espiritual. Tem muitos pregadores que vão pegar esse texto e falar: essa casa se trata da sua vida espiritual. Pode ser aplicado para a sua vida espiritual. Mas vamos pegar a vida espiritual de Ezequias. Ezequias estava com a vida em ordem diante de Deus. Ezequias, ele tinha um relacionamento com Deus exemplar. Ele cria em Deus, ele temia a Deus, ele obedecia a Deus, ele confiava em Deus, ele vivia em intercessões com Deus, ele teve experiências com Deus, em que o inimigo cercou Jerusalém, falou que ia matar todo mundo lá dentro, e eles ficaram, mandou uma carta intimidadora, e o povo ficou arrasado. Ezequias pega a carta, vai até o profeta Isaías, falou assim: ó, está lá o exército lá, eles têm poder para acabar com a gente, se depender deles vão acabar mesmo, porque a gente não tem como se defender dele, mas nós temos Deus. Então Isaías, por favor, está aqui a carta, vamos levar a carta no templo, vamos lá e orar, para que Deus faça alguma coisa. E Deus agiu, um anjo só foi lá, e deu um strike no arraial assírio, matou todo mundo, o resto saiu correndo, eles não precisaram fazer nada, não é? Então, veja só, partiu do rei. Então, esse homem, ele dá prova de que ele é um cara espiritual. Tanto, queridos, que quando ele ora a Deus, pedindo para Deus curá-lo, ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado de verdade na sua presença, eu tenho andado com inteireza de coração, eu tenho guardado os mandamentos do Senhor no meu modo de viver aqui, na minha vida, o Senhor sabe disso. E Deus retruca alguma coisa? Deus não fala nada, porque era verdade, ele tinha uma vida, um relacionamento com Deus. O fato é que Ezequias se relacionava bem com Deus, e ele cumpriu esse papel de relacionar-se com Deus como um crente, vamos falar assim, de hoje, não é? Deve se relacionar com Deus. E eu não falo de religião, não falo que ele era um homem religioso, porque tem muita gente que fala: não, mas eu
eu me relaciono com Deus, eu vou na igreja todo domingo, eu não perco uma coisa e tal. Não, isso é religiosidade. Ir na igreja faz parte da fé. Mas nós estamos falando de vida com Deus, leitura, orar, conversar com o Senhor, ser guiado por Ele, obedecer os mandamentos deles, todos eles, não alguns deles, é tudo andado com inteireza de coração diante de Deus. Ele falou isso para Deus e Deus concordou. Lógico que ele não era santo, tinha os seus erros, é claro, mas esse era o intuito dele, né? Ele tinha essa gana, essa fome, essa sede de viver dessa maneira diante do Senhor. Agora, isso é um bom exemplo para todos nós, ou não é verdade? Quem aqui é capaz de orar a oração de Ezequias? Não é? Olha, vamos ler de novo a oração dele? Opa! Virou o rosto, verso 2, e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E aí, não sei se todo mundo pode fazer essa oração, né? Eita! Mas ele podia fazer isso. Agora, não só ele tinha uma vida espiritual legal, então casa aqui não se trata da casa interior, não se trata do relacionamento com Deus, mas nós podemos aplicar para a nossa vida, que é muito importante nós termos um relacionamento com Deus, não é verdade? Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, falando de família, nós estamos bem para lidar com as questões de família. O marido está bem para lidar com as questões com a esposa, com os filhos. A esposa está bem para lidar com as questões de marido e filhos. Os filhos estão bem para lidar com as questões do lar, seja elas quais seja, com pais, com irmãos e assim por diante. Porque nós estando bem espiritualmente, nós tomamos decisões sábias, somos dirigidos por Deus, somos guiados por Deus e as coisas vão melhor. Porque se nós não estamos bem com Deus, a vida espiritual está num frangalho, ou nem está, não é? Nem existe, provavelmente virão mais problemas no lar do que resultados positivos, não é? Mas então não era a questão de vida espiritual, também não era a questão do seu reino, do seu reinado, do seu, vamos falar assim, do seu ministério, não é? Porque lembra que o rei, ele tinha a obrigação, como rei, de conduzir o povo numa prosperidade, mas também ele tinha, junto com o profeta, a responsabilidade de guiar o povo nos caminhos do Senhor. E esse homem fez isso. Olha, quando ele começa a reinar, Judá, né, que é o reino do norte, ele era rei de Judá, parte norte, e estava num frangalho espiritual, estava ruim, não é? O que ele faz? Ele tira toda a idolatria, ele derruba todos os templos pagãos, ele volta o povo para a palavra de Deus, volta o povo a adorar a Deus, ele organiza o povo, começa a cultuar a Deus. Houve um avivamento espiritual nos dias de Ezequias. Foi um dos maiores avivamentos, na verdade, que aquele povo presenciou ou experimentou. E não só isso, também o que ele fez para a cidade e para o seu reino, ele trouxe muita prosperidade, ele trouxe riqueza, não é? Ele fortificou ainda mais os muros de Jerusalém, ele pôs fontes de água para Jerusalém ter água na parte interna e sobreviver mais tempo caso tenha algum ataque, e ele fez muita coisa boa. Então o povo prosperou, não é? Tanto na parte financeira como na parte espiritual. Ele foi bom. Então Deus não está falando, olha, põe em ordem a tua casa com referente à sua vida espiritual, nem referente ao seu ministério, ao trabalho que ele tinha que fazer, não é? Não era isso que Deus está falando. Embora que agora também podemos fazer uma aplicação para nós, que Deus
não só nos deu a responsabilidade de cuidar da nossa vida espiritual, do nosso homem interior, mas também de cuidar da nossa vida ministerial, porque todo crente tem um ministério, ou não é verdade? Nós temos aprendido aqui, Deus tem um propósito para a sua vida, né? E nós devemos levar adiante o nosso propósito e o nosso compromisso com Deus de servi-lo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e nós fomos separados para servir ao Senhor, para representar ao Senhor, sermos ministros do Senhor, e você sabe tudo isso. E também não deve haver falta também, né? Deus não deve chegar para nós e falar, põe em ordem o teu ministério, talvez Deus fale com você aqui hoje à noite, olha, o seu envolvimento na minha obra, o seu envolvimento de falar de Jesus com as pessoas, o seu envolvimento em discipular as pessoas, consolidar as pessoas, é fraco ou não existe e tal. Talvez Deus está falando com você hoje à noite, põe em ordem a tua casa nesse sentido, não é? Ou no sentido do homem interior. Mas com Ezequias aqui, não era nem esse nem o outro. Com Ezequias, ele estava realmente falando a família dele. Eu não sei afirmar, e ninguém sabe afirmar, qual era o problema que a família estava sofrendo, ou o que estava acontecendo de fato, que Deus dá a ordem para ajeitar a sua família. Mas nós vemos mais adiante na história, depois que ele morre, o resultado dele não ter ajeitado a família que Deus mandou. E nenhum de nós deve partir dessa vida sem deixar a família em ordem. Você concorda comigo? Não é? Seja pai, seja mãe, marido, esposa, filhos, não é? A gente tem um relacionamento na família, e se a gente por alguma razão partir dessa vida para outra, para a vida eterna, as coisas devem estar em ordem, deixar em ordem, principalmente se somos pais, de uma maneira que a família irá bem, e prosperará, e terá uma geração bem-aventurada adiante. Amém? Esse deve ser uma das nossas preocupações. Era a preocupação de Deus, porque quando Deus fala, põe em ordem a tua casa, Ele é soberano. Ele olha lá adiante, Ele fala, olha, se isso não for arrumado, a miséria vem. Vocês vão entender daqui a pouco. Se isso não for arrumado, toda essa geração vai se perder. E tudo que eu ajudei esse povo a conquistar, tudo que o meu povo conquistou será perdido. Nós lemos aqui, que nós vamos ver já já. Então Deus viu isso. E Ele falou, então vem antes e fala, Ezequias, e olha, Deus fala, põe tua casa em ordem. Ezequias nem tinha nascido o primeiro filho dele, que como ele ganha 15 anos, 3 anos depois, nasce o filho dele, Manassés, que reina após ele, certo? Que começa a reinar com 12 anos de idade, para você ter ideia. Muito bem, então ele falha nesse sentido, a gente vê no decorrer da história. Queridos, não adianta a gente ganhar o mundo, não é? Fazer muitas coisas, até mesmo para Deus, e pôr a perder a nossa própria família, ok? Nós temos que tomar muito cuidado. Nosso primeiro ministério é a nossa família, não é? Nós temos tantos ministérios que Deus nos dá, mas Deus está falando aqui, cuida da tua família. Aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Pior. Por que pior? Porque sabe que deve, sabe o que fazer e não faz. Então é pior. Porque o infiel, ele não sabe bem como fazer. Ele não sabe buscar a direção de Deus. Ele não entende muito bem da palavra de Deus. Então, né? Tá mal. Mas quando o cristão tem Deus, conhece os mandamentos de Deus, tem os ensinamentos de Deus, o encorajamento dele, as bênçãos dele, a direção dele,
e não faz, aí, não é? Deus fala que é pior. Eu quero destacar algumas coisas aqui com os irmãos, duas em particular. A felicidade e bem-estar da família, que nós devemos pensar muito na felicidade e no bem-estar da nossa família, e devemos pensar no legado espiritual em nossa família. Esse em não para, é diferente, está prestando atenção? Não é um legado que eu só deixo, mas um legado que eu formo na família. Então, um legado espiritual em nossa família. Primeiro, a felicidade e o bem-estar. Queridos, olha, a família é importante, temos falado de família em vários aspectos. Tivemos aí um jantar de casais, falamos muito de relacionamento de casais, não é? Muito abençoado aquele momento lá. Então, a palavra aqui, família, ela está falando do rei Ezequias como líder, cuidar da sua família, mas nós podemos aplicar para marido, para a esposa e para os filhos também. Todos fazem parte da família e todos podemos influenciar a nossa família com as atitudes corretas, com o comportamento correto, com a palavra correta, que vai abençoar a família, que vai edificar a família, que vai guiar a família e vai trazer bênção mais adiante. Então, como marido, a gente tem na palavra de Deus, como marido e pai, que nós devemos cuidar, maridos devem cuidar bem da sua esposa e dos seus filhos. A palavra de Deus diz, Efésios 5, 25, você sabe disso. Eu não quero investir muito tempo disso, mas preciso dar uma pincelada. Maridos, amai a vossas esposas. É amar, não é? E aí tem todo um assunto, se fosse falar amar a esposa, tem assunto para muito dia aqui, não é? E Deus ainda fala, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus Cristo, ele demonstrou o seu amor com as suas atitudes, o modo com que ele trata a sua igreja, o modo com que ele nos trata, não é? E a palavra de Deus diz, maridos, não trateis vossas esposas com amargura, Colossenses 3,19. E muitas vezes ocorre que as esposas queixam seus maridos, ou às vezes não queixam com outros, mas queixam com Deus, queixam no seu canto dos maus tratos do marido, que trata com dureza, trata com uma certa amargura, e Deus fala, não é isso, não trate com aspereza, não trate com amargura, sempre trate com doçura. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, a vida comum do lar. Tem gente que casa, muito jovem hoje, casa, aí o cara tem amigo dos solteiros, né? Ele casou, mas os amigos dele não, e os amigos são solteiros. Os amigos vão jogar bola, os amigos vão isso, e ele quer casado ter amigo, ter a vida dos amigos de solteiro. Não vai rolar, não é? Ele esqueceu que quando casou, ele tem que viver a vida comum do lar. Alô? É a vida comum do lar, cara. Você é casado agora. Ou ela, né? Tinha cheio de amigas solteiras, né? Mas acontece com o homem, mas eu já lidei com questão da mulher. Muitas amigas, era de sair muito, era disso, cheio dos oba-oba. E aí casou, não é? A coisa ficou difícil, se sentiu amarrada, achou, não vai dar, perdi a minha vida, casei, não é nada disso. É um pensamento errado do casamento. Mas aqui, viver a vida comum do lar. E diz ainda, com discernimento. Essa palavra discernimento é entendimento de como funciona a mulher. Está percebendo esse negócio aqui? Tendo consideração pela vossa mulher. O assunto aqui está falando dele viver no lar, focado na mulher, entendendo como a mulher funciona, não é? Agora, essa palavra aqui, está aqui na Bíblia, a gente precisa
colocar em prática e fazer o melhor possível. Mas a verdade seja dita, é impossível entender a mulher. Não é? Eu ia até contar uma coisa engraçada aqui, né? Mas diz que esse cara estava andando na praia, lá no Oceano Pacífico, e ele acha a lâmpada do Aladim, né? E ele nem sabia que era, mas ele tirou a poeira da lâmpada, a areia, e saiu o Aladim e falou: olha, você pode fazer o pedido que você quiser aqui, né? E aí, como ele era negociante, ele falou: olha, eu quero que você faça uma ponte daqui no Havaí, porque é lá que é o meu comércio, e eu posso ir de carro para lá e fazer todos os meus negócios, e não vou gastar tanto. Aí o gênio lá falou: olha, você pediu um negócio impossível, isso daí é muito difícil, na verdade, né? É muito difícil, você não tem outra coisa para pedir, não? Aí ele pensou um pouco e falou: olha, eu queria que você me desse capacidade de entender as mulheres, de entender a minha esposa. Aí o Aladim olhou para ele e falou assim: você quer a pista com 2 mãos ou com uma só? Ficou difícil, não é? Mas aqui, mulheres, desculpa a brincadeira e tal, mas é o seguinte, a mulher funciona diferente do homem, não é? Ela tem carências diferentes dos homens. E Deus está falando assim: marido, olha para a tua esposa, procura entender sobre a mulher, vê quais são as necessidades dela e trabalha com ela dentro das necessidades dela. Para o homem muita coisa pode parecer fora de contexto, que ela que não entende, é ela que não sei o que tem, tal, mas ela é ela, não é? E você é o marido dela, e você cuida dela dentro das suas necessidades. E continua o versículo falando que ela é mais frágil, ela sente mais, é mais emocional, e diz aí: tratai com dignidade, não é? Sabe o que é tratar alguém com dignidade? E aí vai falando outras coisas. Então, maridos, futuros maridos, tratem suas esposas com amor, não com dureza, aspereza, como diz o texto, mas com brandura. Brandura nos atos, nas palavras, não com amargura, mas com doçura, com respeito, com honra. Eu gostaria de falar com vocês, por exemplo, não é gastar um tempo com homens, eu só vou mencionar o ponto, não é? Honra a sua esposa espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, verbalmente, financeiramente, como pai e consistentemente, seria a melhor palavra, não é? Dessa forma. Então, isso é um ministério que Deus deu para nós homens cuidar da nossa esposa, certo? Amém ou não? As mulheres podiam lascar o pau, né? Falar amém, né? Aquele amém assim, né? E tal. Perderam a oportunidade, né? Amém ou não? Olha só. E essa atitude, é um ministério que Deus dá para nós. E a gente não pode negligenciar, não. Você negligencia isso, lá na frente você colhe. Ok? Você observa isso, você colhe também. As suas gerações vão colher coisas boas. E as esposas, né? Podia falar bastante coisa de esposas também, de honrar, respeitar, ser submissa e tudo mais, tem todos os princípios, né? Amar também. E os pais, como criar os filhos sem provocar ira, disciplinar nos caminhos do Senhor, e tudo mais. Os filhos serem obedientes aos pais, respeitar os pais, não é? Acatar os ensinamentos e tanta coisa mais. Então, queridos, a primeira parte aqui, 2 coisas que devemos pensar a respeito da nossa família.
A primeira é sobre a felicidade e o bem-estar da nossa família. A felicidade e o bem-estar da minha esposa, dos meus filhos, e eles vão fazer o vice-versa, da minha mãe e do meu pai, e dos meus irmãos, e a mãe da mesma forma. Então, um pensando no outro, mas a maneira de agir correto é agir pela palavra de Deus, ok? Sempre pela palavra de Deus, orientado por Ele, com atitude correta. Mas tem uma segunda coisa que eu quero pincelar também, e encerramos o nosso tempo aqui hoje à noite. É a respeito do que nós devemos pensar sobre o legado espiritual que nós vamos deixar, ou estamos deixando em nossa família. Ezequias não entregou a Deus o que Deus pediu. Deus pediu para ele: cuide da sua família. Deus até deu mais anos de vida, que ele teve mais oportunidade de fazer, mas ele acabou negligenciando isso. Antes mesmo da cura, Deus já havia falado. Um texto que eu queria ler, só vou mencionar para vocês, 2 Crônicas 32, 25, diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Então, Ezequias não correspondeu com Deus. Deus abençoou, Deus prosperou ele, mas Deus deu uma ordem para ele, na verdade, duas coisas, para ele não fazer uma amizadezinha com os inimigos lá, que foi o que azedou o molho, mas ele não cuidou da família como Deus queria. De alguma forma, ele falhou no legado espiritual para o seu filho. As gerações dos dias de Ezequias, a geração de Ezequias, ela viveu um avivamento, uma prosperidade espiritual, um relacionamento com Deus, foi muito abençoada, se enriqueceu ainda mais. Mas o filho de Ezequias, Manassés, começou a reinar e pôs tudo a perder. Agora abre comigo o capítulo 21 de Ezequias. Dá só de 2 Reis, perdão. 2 Reis 21. Eu vou fazer uma coisa antes. Vou começar no versículo 15 do capítulo 20. Eu vou falar uma bobagem que Ezequias fez. Ok? Assim já fica lido esse termo. E a gente entra no outro. Eu vou começar do versículo 15. Ele trouxe os inimigos para ver a riqueza do palácio, o ouro e tudo mais. E Deus falou para ficar meio longe desse pessoal aí. Certo? Versículo 15. E disse ele: que viram na tua casa? Aí Isaías está falando com ele, né? Que Deus mandou lá. E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa, e que entesouraram os teus pais, e até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos, que procederem de ti, quer dizer, ainda não tinham nascido, certo? Que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no poço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: não haverá, pois, em meus dias paz de verdade. Bom, eu vou comentar já sobre a resposta de Ezequias aqui. Mas vamos ver então. No final do texto diz aí: Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Éfsa,
Efzabá. E os fez, e diz aqui, olha só, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações dos gentios, que o Senhor expultara de suas possessões diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira do Senhor. Também pôs uma imagem de escultura. E aí, irmãos, vai falando um monte de coisa, tudo coisa ruim que esse jovem rei começou a reinar e prosseguiu, reinou muitos anos, décadas, reinou assim, fazendo o que era mal perante Deus. E nós vemos que de alguma forma Ezequias falhou em ensinar o seu filho ou os seus filhos o caminho de Deus, falhou em prepará-los para que fossem uma geração forte na fé, forte na vida espiritual, obediente e temente a Deus. Manassés foi, acredito eu, a pior geração. Foi o rei mais encapetado que teve o reino do norte. Ele fez tudo o que era mal, ele profanou o nome de Deus, e o resultado foi desastroso. Ezequias fez tanta coisa boa, mas ele falhou numa coisa, que desonrou tudo o resto, que acabou com a nação, que pôs a perder tudo que ele construiu. E nós vimos aqui o resultado, no capítulo 20, 16 a 19 aqui, o que aconteceu. E o profeta vem e fala: olha, Deus disse que você não pôs a casa em ordem, você se exaltou no seu coração, você mudou. Então, virão dias que a Babilônia virá e vão levar todos cativos. Tudo o que seus pais, seus avós construíram e tesouros que acumularam serão levados. Tudo que você conquistou, todo aquele ouro que você mostrou, tudo aquilo vai ser levado, não vai sobrar nada. Esse povo, o povo de Judá, será levado cativo. Seus filhos serão castrados, se tornarão eunucos. E aqui, queridos, dá a entender, é entendido que eles não conseguiriam mais ter relacionamento sexual, certo? Se o outro reino estaria tranquilo quanto as mulheres de lá, que aquele lá não ia procriar, não ia fazer nada, seriam eunucos. Isso que ia acontecer, ia acabar com a geração. Tem que estar percebendo o que ia acontecer. Então isso é um mal e culpa de Ezequias. E qual foi a resposta de Ezequias? O que é que ele falou? Boa é a palavra do Senhor. Não vai acontecer isso nos meus dias,
aquela geração que se lasque, desculpa a palavra. Não é isso que ele falou aqui? Boa é a palavra do Senhor. Meu Deus, cadê aquele homem? Né? Fala, olha o que vai acontecer com teus filhos, com a geração dele. Eu ia fazer o que ele fez quando ele estava doente. O que ele fez? Intercedeu a Deus. Senhor, eu ia falar, Senhor, não imputa sobre eles o meu pecado, não é? Me perdoa, venha sobre mim, mas não sobre eles, né? Livra os meus filhos, livra os meus netos, livra-os, ó Deus. Ele poderia muito bem ter intercedido. Eu acredito que se ele se arrependesse de coração, se ele mudasse, acredito que Deus mudaria a história para frente. Não é verdade? Mas ele não. Ele deveria ter pego o seu filho, não sei como foi a história, mas deduzo eu, para o rapaz agir desse jeito, não é? E ensinado o filho no caminho do Senhor. Vocês entenderam essa palavra, no caminho do Senhor? Porque muita gente não lê direito Provérbios 22:6. Lê assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mas na Bíblia não está o caminho, está no caminho. É diferente. É diferente você chegar para o seu filho e falar, olha, você tem que andar assim, assim e assim. Você entendeu? Ele vai falar, entendi. Então você ensinou o caminho. Mas ensinar no caminho é viver com ele a tudo aquilo. Está entendendo? Então Ezequias devia ter pego Manassés e falar, vem cá, de pequenininho, sabendo que, ó, Manassés nasceu, eu só tenho mais 12 anos para frente, certo? Só tenho 12 anos para ensinar esse menininho aqui os caminhos de Deus. E ir contando as histórias, as experiências, tudo que ele fez, tudo que Deus fez no passado, no presente, no caminho da vida, andar com aquele menino. Ele sabia que só tinha todo aquele pouco tempo, né? Só para ensinar a Deus e se assegurar de ter em volta daquela criança, daquela família, pessoas de calibre que ia ajudar a fazer isso, a criar uma geração temente a Deus, amém? Então ele não foi capaz de criar uma geração que temesse a Deus, por isso deu no que deu. A palavra de Deus diz, se eu me lembrar do texto aqui, que o problema que a nação colheu, o problema de Manassés, o embrião, palavra minha, mas nasceu lá com Ezequias. Foi por culpa dele de não ter trabalhado daquela maneira, não é? Toda aquela geração, e aconteceu, toda aquela geração se perdeu. Foi o que aconteceu mais adiante na história. E a palavra de Deus, queridos, vem falando para nós que Deus, lembra, Deus fala com Abraão, olha, ensina a tua geração, ensina o caminho que deve andar. Estão lembrados disso? Né? Todos os patriarcas da fé, Deus vem falando para transmitir a fé. Até hoje nós falamos que nós herdamos a fé de Abraão, nosso patriarca, não é isso? Ele nos abençoa com isso, nós preservamos assim. E sabe, queridos, nós precisamos formar filhos espirituais. Alô? Filhos que são tementes a Deus, que andam com o Senhor, que vivem, são filhos de fé verdadeira. Essa foi uma preocupação que eu e meu esposo tivemos, de formar os nossos filhos na fé, de caminhar com eles no caminho, na vida, no dia a dia, no momento a momento,
ensinando as coisas de Deus. Por isso lá no Velho Testamento fala para ensinar os filhos ao levantar, ao caminhar, né, nas ruas, ao sentar para comer, ao deitar, sempre falando de Deus e tal, ensinando, fazendo, ensinando na prática, trabalhando de uma forma que o caráter dos nossos filhos é um caráter de valores cristãos, é caráter de um filho de Deus, do filho da luz, que teme a Deus, que anda com Deus, que respeita as coisas de Deus, valoriza as coisas de Deus. E nós fazemos isso vivendo pessoalmente, nos relacionamentos que nós temos, mas na prática, com a vida em família, no dia a dia, no caminhar, ensinando, porque queridos, depois logo eles fazem 20, 21 anos, 22 anos, eles estão casando, estão saindo fora de casa, e aí essa influência ela diminui um pouco, né? Um tanto bom, né? E tal, e o que formou, não é verdade? Então, sabe de uma coisa? Uma dura estatística, irmão. As estatísticas e os estudos cristãos hoje apontam que provavelmente, diz aí, provavelmente, essa próxima geração que está surgindo, ela não será mais a geração de fé. Vai se perder a geração de fé. Olha, isso aí é triste, eu temo e tremo dessas coisas. E eu me pergunto, aonde nós estamos falhando? Aonde o povo cristão, os pais cristãos estão falhando de formar nos seus filhos os valores da fé, a fé em Cristo Jesus. Começar cedo falando de Jesus, da salvação, logo cedo, quando tiver no entendimento, entender que é pecador, que o pecado condena, que Jesus o ama, que Jesus pagou pelo pecado na cruz, que precisa abrir aquele coração, se arrepender, receber Jesus como Salvador pessoal, e ensinando as coisas de Deus, mostrando o Deus maravilhoso que nós temos, as coisas que Deus fez no passado, lá desde o princípio da história, até hoje na nossa vida, na história da família, as nossas experiências de pais, de mães que nós temos com Deus, as maravilhas de Deus, inculcar aquilo no coração da criança, porque é uma verdade, é uma realidade, é aquilo que vai salvar a vida daquela criança, é aquilo que vai salvar a sua geração. Agora imagina, não é? Um avô, né? Um pai, no caso, olhar e ver a geração do seu filho, o seu filho desencaminhado na vida, não é? Servindo o mundo, não a Deus, fora dos caminhos de Deus, sofrendo consequências de quem anda fora do caminho de Deus, fora da bênção. Ver os netos que não conhecem a Deus, que estão longe da casa de Deus, e tão distante, que coisa horrível, não é? Sujeito aos julgos desse mundo, aos julgos de Satanás. Tão difícil ver uma coisa isso, por isso, pais, tomem cuidados, jovens que ainda não são casados, mas estão sendo formados, não permita que isso aconteça na sua vida. E eu oro a Deus, sempre orei a Deus, que os meus filhos fossem muito mais espirituais do que eu fui, tivessem mais fé do que eu tive, e que fossem mais abençoados do que fui, por conta de tudo isso. Então, queridos, Deus disse, põe tua casa em ordem, mas quantas vezes homens falham nisso, no cuidado da mulher, no cuidado dos filhos, e muitas vezes a mulher, né, como diz, a mulher virtuosa, ela edifica a tua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, não é? E quando fala próprias mãos, pode dizer com a própria boca, com a própria língua, com a própria atitude, é isso que quer dizer a palavra de Deus. Então tem mulher que não ajuda muito, não é? Que em vez de ajudar, piora. Domingo passado nós vimos exemplos aí, não é? Em vez de Raquel ajudar, piorou a história.
Mas, então todos precisam fazer a sua parte. Os jovens em casa falam, meu pai tem a cabeça dele, minha mãe tem a cabeça dele, só eu sou crente, então exerça a sua influência, ajude a mudar as coisas, ajude com os seus irmãos, ajude com os seus parentes, não é? Amém? Os pais têm isso. Por exemplo, o profeta Samuel, um homem de Deus, não é verdade? Você conhece a história de Samuel, né? Desde criança, entregue ao Senhor, tudo mais e tal. Mas e os filhos dele? O homem fez uma coisa para o reino de Deus, né? Foi bênção, né? Só temos coisa boa para falar de Samuel. Mas os filhos dele, Samuel foi um dos últimos juízes, né, de Israel, e profeta e juiz. E os filhos dele entraram no ramo, né? Porque vem da linhagem. Só que a palavra de Deus diz que eles eram corruptos, aceitavam suborno, julgavam errado. Não sei onde eu vi isso aí. Bom, vamos lá, não é? Voltando aqui na Bíblia, né? E a turma vai falar com Samuel, fala, Samuel, você está velho, está aposentado, a gente não pode contar com você sobre fazer esse ministério, mas seus filhos estão lá, tem que fazer alguma coisa. Samuel não pôs a casa em ordem. Tem um outro profeta que ouviu a palavra que Deus ia matar seus filhos porque estavam profanando as coisas no templo. Sabe o que ele fez? Nada. Deixou. Não, mas a gente fala, poxa, mas que cada homem ruim, né? Fazer uma coisa dessa com a família. Gente, será que nós não estamos fazendo com a nossa? Alô? Não é? Será que eu não estou começando a fazer isso com a minha esposa? Não estou mulher com o marido, ou com os filhos, atitude, coisa, que vai desvirtuando e vai estragando, e deixando de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então que seja um alerta para nós. Eu espero que vocês estão de olhinhos abertos e ouvidinhos abertos para receber, para que nós trabalhemos, para que a nossa geração, olha, se acontecer com os outros, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Mas com a nossa não, ou não é verdade? Com a nossa não, com a minha não. E entrar numa luta espiritual, de oração, de dedicação, de consagração da nossa família a Deus. Então, resumindo aqui, tudo, passando a regra. Maridos, homens, põe tua casa em ordem. Mas a minha está em ordem, então melhora, né? Põe mais em ordem ainda. Presta atenção nas questões do relacionamento, do que está acontecendo, dos ensinamentos. Esposas, filhos, põe tua casa em ordem. 1 Timóteo, como nós lemos lá, e Deus fala, olha, cuida bem da tua família. Você sabe o que tudo isso significa? Para todos nós, maridos, esposas, pais, mães, filhos, cuida bem da tua família. Grande ministério que Deus confiou para nós. Não vamos falhar. Nós não queremos que eles sofram amanhã. Não é isso? É ou não é verdade? Nós não queremos. Nós queremos que eles prosperem em Deus, prosperem na fé. Eu não me importo muito, não é? Lógico que a gente quer o melhor. Que os meus filhos tenham muitos bens, sejam ricos. O que eu mais me preocupa, que eles sejam ricos na fé. Que eles sejam ricos para com Deus. Mas eu sei que quando eles são ricos para com Deus, Deus supre as necessidades deles. Isso é o que eu me importo. Eu me importo com você, igreja. E me importo com você que talvez nos assiste ou esteja aqui, que ainda não tem Jesus como Salvador pessoal. Vida com Deus começa aí, porque o homem, no seu estado natural, ele é pecador, seu pecado o condena eternamente ao inferno, mas Deus o ama e por Cristo Jesus Ele quer perdoar
os teus pecados e te salvar. E esse perdão, essa salvação vem por você abrir o seu coração, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e confessar isso a Ele. A Bíblia fala: se você crê com o coração, Romanos 10, você confessa com a tua boca a Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. E a vida com Deus começa aí. A eternidade garantida, Deus inserido na nossa vida aqui, nos guiando, nos conduzindo no caminho bem-aventurado. Então, se você ainda não tomou essa decisão, por que não tomá-la agora? Aí no seu lugar, é só pedir para Deus te perdoar, salvar e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, não é? E se você já fez isso, talvez é o momento da gente orar a Deus e falar: Senhor, me ajuda a pôr a minha vida interior em ordem. Me ajuda eu colocar a minha vida ministerial em ordem. Mas me ajuda a colocar a minha casa em ordem no que depender de mim. Amém, igreja? Amém. Oh Deus, nós queremos isso. Então esse é o nosso apelo hoje à noite. Se você quer vir aqui à frente orar, tem um motivo específico para vir, você pode vir. Enquanto nós cantamos esse cântico, nós vamos fazer uma oração final. Você pode ir no seu lugar também, orar, se consagrar a Deus, pedir perdão. Irmãos, talvez você já... Pode continuar, pode ir. Talvez você já errou muito. Falar: mas eu já errei tanto, está desanimado. Olha, recomece. Acerte com Deus, depois você chega em casa, acerte com os filhos, acerte com a esposa, acerte com o marido. Fala: olha, eu quero um recomeço agora. Vamos começar de novo. Quero tratar você diferente, eu quero viver com você de um jeito diferente, desse tipo de Deus. Graças a Deus tem jeito, não é verdade? Ainda tem jeito, não é? Enquanto estão juntos, enquanto ainda é família. Então, seja o que for o seu estado, fale com Deus agora. Convido você a ficar em pé. Enquanto nós cantamos o cântico, você também fala com Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados o terra, céu e mar e todo o ser. A glória seja dada a Ele, não é? Que é a sequência do nosso cântico. Queremos fazer isso. Deus
ministério para nós. E Ele será honrado se nós cumprirmos aquilo que Ele nos pediu. Antes da oração final, olhei meu relógio e vi que eu não sabia que eu falei tudo isso, não é? Eu deveria ter olhado mais no horário. Eu peço desculpa avançar um pouco nesse tempo. E por incrível que pareça, eu tinha em mente hoje pregar um tempo bem mais curto do que eu tenho usado e acabei indo um pouco mais adiante. Mas esse é meu propósito, fazer uma mensagem um pouco mais curta, não é? E eu vou trabalhar melhor. Mas é a palavra de Deus, e Deus falou no nosso coração. Deus abençoe pela sua paciência de ficar ouvindo aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, aquilo que o Senhor nos encorajou, nos exortou, nos ensinou. Ajuda-nos agora, ó Pai, a colocarmos tudo isso em prática, para glorificarmos o Senhor e para a nossa bem-aventurança, nossa e da nossa geração. Nós oramos agradecidos por esse tempo aqui. Abençoa cada família em cada uma de suas necessidades. Venha de encontro, Senhor, com eles, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, boa semana, forte abraço a todos. E a glória e a força